Deixa eu ver se ele encerrou a sala aqui. Ah, encerrou sim. Acho que, como ele agendou, a sala tem um tempo para encerrar, né? Bom, perfeito, pessoal. Estão animados? Como que estão as coisas? Boa noite, Larissa, Pedro, Andrei, Vitor, o Estevão, o Marcos, o Henrique, a Ana, Guilherme. Tem dois Pedro, né? Então, para o outro Pedro, boa noite. Vocês me ouvem, me escutam, me veem? Sim, sim. Opa, agora sim eu escutei uma voz, né? Bom, pessoal, vocês conseguiram fazer a tabela dos resistores? Professor, meu ficou chique, hein, mano? Você é louco, filho. Eu fiquei até emocionado. Professor, eu quase chorei, mano, de tanto que ficou bonito o negócio. Coloquei com design, deixei tudo. Mano, o bagulho ficou louco. Dá uma olhada lá depois, professor. Lógico que eu Se vou. emocionar também junto comigo. Eu vou até chorar. Você, você sabe que eu até peço perdão para vocês de não ter olhado as atividades ainda. Fico muito feliz, viu, Flávio? Falei brincando, né? Mas não é bom quando você consegue realizar algo? É bom quando você entende a aula, porque isso mostra que sua aula é muito boa, viu? Agradeço muito, né? Bom, eu me esforço, né? Porque assim, eu tento eu primeiro entender. O grande segredo de você dar aula é isso. É você ter que entender primeiro, né? Quando você entende de verdade, eu tento entender para passar para vocês, né? Então, a tabelinha de resistor eu achei muito jóia a ideia do desafio que o David me passou. E de sinceridade, pessoal, eu procurei no YouTube, vocês podem procurar. Eu não encontrei, eu encontrei um cara só que ele não passou a tabela. Eu queria dar uma olhada e como é que ele fez, né? Mas aí eu tentei fazer, consegui chegar àquela soluçãozinha lá de usar aquelas cores. O legal é que englobou praticamente tudo que a gente tem visto até agora, né? Então, beleza, pessoal. É só avisar vocês também que deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui, né? Que vocês escrevem e acaba a gente. Bom, boa noite, vamos lá. O Pedro disse que, na moral, tô ficando rápido nesse Excel, bacana. Fiz 15 minutos, acho que sou ligeirinho. Não, o Excel é o seguinte: como tudo, pessoal, é prática, né? No começo parecia um saco, mas agora acho uma maravilha. Professor, Opa, pode falar. você tinha mostrado um site lá que nós entrava e conseguia assistir as aulas só jogando o nome, não foi o senhor que mostrou? Isso, você quer que eu mostre de novo? Ou você tentou e não conseguiu? Na verdade eu não achei, eu queria que você mostrava, por favor, de Tá, novo. claro. Vamos lá. Então, vocês vão abrir a internet, né? Vocês vão escrever aqui Microsoft, né? Microsoft Stream, que é, na verdade, é como se fosse o YouTube da Microsoft, né? Então, Microsoft Stream. Aí você vai entrar se pedir a sua senha, né? Como pediu aqui, né? Ó, vocês vão entrar com o e-mail corporativo da ETEC, o e-mail de vocês, né? @etec, né? Vocês vão entrar aqui, se conectar. E a partir de agora, aqui em cima, não tá escrito search aqui, né? Ó. Tá escrito search aqui, né? Ó. Aqui em cima, onde tá escrito aqui. Você vai clicar aqui, né? Ó, na ampulhetazinha aqui. E aqui você vai clicar. Deixa eu ver se eu tô gravando isso. Tá gravando, sim. Porque aí é outra pessoa que vê o vídeo, né? E aqui você vai circular aqui, ó, people, né? Vai circular people aqui. Vai clicar, na verdade, né? Ó, porque você vai procurar pessoas, né? E aqui você vai pôr o meu nome. Você vai pôr o meu nome, Henrique Ramos.
E aí, vai ver minha foto lá, é só clicar em cima, né? E aí você vai ver, aqui você vai ver todos os vídeos que eu gravei na ETEC. Alguns eu tenho que apagar, porque são vídeos de, muitas vezes, 1 hora, né, ó. Tá vendo aquele, eu vou clicar aqui para mostrar aquele vídeo lá, Introdução ao Excel, ó. Então tá. Aí, se vocês quiserem assistir, aí é só, aqui você pode ir passando para frente e tal, na parte que interessa de vocês ver, né, ó. Tá vendo? Então, Você é louco, até abri o vídeo do lado e coloquei o gráfico do outro, mano. Porque se você não fazer conforme o vídeo, aí não tem como fazer esse negócio, não, mano. Ô, é professor, isso mesmo. Pode falar. não, Flávio tava falando, interrompi. Não, não faz mal, não, 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 pode deixa ele falar, falar. meu querido. É só pro cara mesmo. Professor, todas as aulas que qualquer um grava já vai direto para esse site? Podemos pesquisar, vamos lá. Vamos ver o professor Yuri, vamos colocar aqui, é Yuri Velascos, né? Acho que é assim. Vamos colocar Yuri, acho que tem bastante Yuri aqui. Não, aqui é outra coisa, vou colocar em People aqui, e aqui Yuri, vamos lá. Yuri, vai sim, viu? Toda a gravação é, que o professor gravar, aqui que tem muita gente, né? Vai ter que pegar. É isso, né? Velasco, né? Velasco. Será que é isso? Vamos lá. Não, não é. Tem que pegar o nome do professor. Vamos colocar o Walter aqui, ó. Walter Silva. A não ser que ele tenha algum nome. Ele deve ter algum nome aqui a mais, né? Ó, Bruno Rafael Benini. Eu não sei se é assim que escreve. Tem que escrever o nome certinho. Eu acho que tem que escrever o nome certinho da pessoa. Bruno. Tem bastante, ó. Até que não tem. Bruno Rafael. Bruno. Deixa eu ver, vou colocar Bruno Benini. Tem que pôr o Benini. Bruno Benini. Aqui, Bruno Benini, ó. Tá vendo? Então tem que ver o nome que o professor colocou, né? Ó. Aí, esses são todos os vídeos que o Bruno gravou, né? São poucos, né? Ele gravou só esses aí. Eu não sei se ele não é muito de gravar, ele acho que ele apaga, ele não gosta muito de deixar. Mas eu, você vê os meus aqui, né? Ó, eu não apago, eu apago só porque não cabe, né? Só acaba ficando repetido. Opa, tem que voltar aqui em People, né? Ó. Voltar em People. Teoricamente, sim, teria que estar aqui. Então, porque senão é que nem o Flávio falou, né? Programação, por exemplo, que nem o Excel. Se você não põe, ó, que nem esse aqui, ó, validação de dados. Você quer ver um interessante aqui? Ó, técnica de soldagem aqui, técnica de soldagem 2, que eu gravei lá no. Bom, tem vários, tá vendo? Ó? Técnica de soldagem 2, ó. Esse aqui eu gravei pro pessoal do segundo lá na loja. Então tá. Quer ver aqui, ó? Olha só. Olha lá. Tirando o chip ao vivo, ó. Olha só. Tá vendo? Olha lá. Ao vivo, ó. O pessoal assistindo a aula, tá vendo? Que eu dou aula de manutenção de periférico, tá vendo? Lá. Então eu tô soldando o chip de volta, né? Ó. Então é importante que, né, o pessoal às vezes não consegue assistir a aula, né? De tá vendo de novo, né? Então, pessoal, vamos lá para a aula de hoje, né? Senão a gente acaba não vendo nada hoje, né? Vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje é tabela dinâmica, né? Porque assim, uma outra coisa, pessoal, que a aula de Excel vai ser só a de hoje, né? Até vocês estavam gostando, né? A aula de Excel é a de hoje
e a da semana que vem, né? Que a gente só vai ter essas duas, né? Então, hoje tabela dinâmica e semana que vem gráficos, né? Aquela questão dos gráficos, que é das partes, assim, às vezes mais fácil, né? O que existe mais de misterioso no Excel mesmo seria aquilo que a gente... não, pode ser que tenha muito mais coisas avançadas, né? Mas, assim, o fundamental do Excel é o que vocês viram até agora, que é usar o PROC-V, que é fazer a procura, que é fazer a formatação condicional, que é saber usar as fórmulas, criar, saber a parte matemática do Excel, de criar fórmulas dentro as funções, né, dentro das células. Então, isso que é fundamental, né? Então, e outra, é a prática, né? Então, vocês vão ter que estar trabalhando com o Excel. Se vocês não utilizarem o Excel daqui alguns meses, isso cai no esquecimento, é normal, entendeu? É só se houver a necessidade. Normalmente trabalha com Excel quem trabalha com vendas, quem trabalha com alguma coisa do tipo, contabilidade, a pessoa trabalha com isso, né? Fora isso, fica só como um aplicativo que vocês têm que saber, né? O Excel é diferente do Word, né? O Word, sim, o Word vocês têm que saber para tudo, 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 né? Por quê? Porque qualquer curso que vocês venham fazer, que vocês vão estudar, né? Tem que saber fazer o trabalho acadêmico, tem que saber formatar, tem que saber apresentar aquilo, a ideia, né? Então, se você saber manipular o Word direitinho, quer dizer, aquela questão do ABNT, vai ser importante para o próximo módulo que vocês vão começar com o Bruno lá, o TCC, aquela questão da formatação, saber apresentar, ou todos os trabalhos que vocês vierem fazer, como eu falei, daqui para frente, isso vai ser importantíssimo na vida de vocês. Até o currículo, né? É a apresentação sua, né? Isso é a tua, como se diz, é seu cartão de visita, né? Isso tudo, né? O Excel já é uma coisa mais específica, né? Já o PowerPoint, que a gente vai ver depois do Excel, é importante porque ele fecha as apresentações dos trabalhos, né? É a criação dos slides. Não necessariamente é obrigatório usar o PowerPoint para fazer um slide. Por exemplo, você pode fazer slides no Word, né? Você pode usar outros programas para criar as suas apresentações, né? Mas o PowerPoint é o mais famoso, porque tem algumas coisas que são automatizadas lá dentro que vão ajudar, se você souber utilizar, vai ajudar você nas suas apresentações. Isso vai ser usado toda vez que você fizer um curso, toda vez que você estudar, vai ser muito utilizado o quê? Saber usar o Word e saber usar o PowerPoint para fazer a apresentação, porque os professores pedem seminário, né? Então, você vai ter que criar um slide que vai guiar você na sua apresentação. Mesmo que os professores em EAD ou mesmo em presencial, normalmente utilizam a aula, é utilizado um slide, né, para o professor apresentar a sua matéria, ou de repente um determinado assunto, tá bom? Então, como eu falei, né, só a aula de hoje, tabela dinâmica, e a aula que vem é a aula de gráfico, né? E a gente encerra, depois vem PowerPoint, né? Já vem PowerPoint, depois gerenciamento de e-mail, configuração de e-mail, a configuração de Outlook, esse tipo de coisa, e configuração da parte do navegador. É uma aula só, né? Essa parte de navegador, eu mais vou apresentar os navegadores, as peculiaridades, diferenças entre si, e mais a parte de segurança internas, né? Dos cookies, a parte de gravação de histórico, mas a parte interna é a parte de... Vou trazer, talvez, vou pesquisar uma coisa, uma curiosidade na parte de segurança, né? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu estou abrindo aqui uma tabelinha do Excel. Eu peguei algo pronto que tinha na internet, né? Uma tabela aqui que tem vários nomes aqui, ó. Então, o que é a tabela dinâmica? Vamos entender, pessoal. Qual que é a necessidade dela e para que ela vai ser utilizada, né? Vamos imaginar, pessoal, que aqui, essa tabela aqui tem cento e poucos nomes aqui, né? Ó, como se fosse funcionários, né? Aqui funcionários, aqui são vendedores, né? E nessa primeira coluna aqui eu tenho vendedor, essa coluna está marcando o sexo do vendedor, a região que ele trabalha, né? Então a gente tem aqui as regiões de Belo Horizonte,
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui, né? Venda, são os valores, né, que os vendedores conseguiram, a venda total de cada vendedor, né? Então, que cada um vendeu no determinado período. E aqui eu tenho a forma de contratação desse vendedor, se é CLT, né, carteira, né, assinado, se ele é terceirizado, é um contrato, é um PJ, né? Então ele tem uma empresa, né? Então ele foi contratado via PJ, né? Via pessoa jurídica, né? E aí, aqui essa tabela não é uma tabela assim gigante, vamos dizer assim, mas ela é uma tabela grande, né? Mas vamos supor que essa tabela tivesse, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que não é muito difícil. Uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, tem 2.000 funcionários, tem 5.000 funcionários, né? Então, o que acontece? De repente, você quer tirar algumas informações dessa tabela que não seja ler a tabela inteira. De repente, alguém quer um resumo das vendas totais das pessoas que trabalham em São Paulo, por exemplo. Alguém te cobra isso, fala, olha, eu quero que você colete dessa tabela o número total de vendas de São Paulo, né? E eu quero que esse total seja o que você me mostre das mulheres, que você me mostre dos homens, e que você me mostre também por uma diferenciação, né? Se é um contrato CLT, se é um contrato terceirizado. Eu quero que você me mostre isso. Então, como é que você faz? Porque aqui é uma base de dados, tá vendo? Então, tem tudo isso aqui. Você vai fazer o quê? Você vai manualmente somar um por um? Ou você vai ficar clicando um por um? Uma das maneiras, os conhecimentos que vocês têm atualmente, era fazer o quê? Clicar aqui, ou fazer uma tabela aqui do lado, né? De repente, colocar aqui a região, colocar feminino ou masculino, de repente, colocar aqui os valores totais, né? E usar os conhecimentos que vocês têm. Por exemplo, o PROC-V, né? Usar fórmulas para fazer pesquisa do pessoal de Belo Horizonte. Então, você seleciona a célula inteira. Mas, se vocês observarem aqui, começa a ficar difícil, porque você tem que dizer qual que é a coluna. Bom, vai dar um certo trabalho, porque você vai ter que criar a fórmula para procurar e mostrar. Tem uma maneira mais fácil, que o próprio Excel já tem, que é a utilização de tabela dinâmica, tá? Aqui do lado, ó, tem uma formatação do que eu estava falando para vocês agora aqui, né? Que você tem aqui as regiões, ó, Belo Horizonte, São Paulo, e você tem o total aqui do lado, ó. Então você tem aqui, que informação que é essa aqui, ó? É 43.645 reais. Essa informação, pessoal, quer dizer o seguinte, que é o total de vendas dos homens, né, de Belo Horizonte que tem contrato CLT. Se eu clicar aqui do lado, ó, ele tem uma validação aqui do lado. Ó. Se eu colocar o do pessoal terceirizado, ele vai mostrar do pessoal terceirizado aqui dos homens. E a mesma coisa do feminino, tem a parte de São Paulo, né? Mas vejam aqui, eu vou clicar 2 vezes dentro dessa célula aqui, ó. Olha as fórmulas que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma função que a gente não viu, a gente viu a função soma, mas a gente não viu a função soma C, né? Há bastante coisas a ser colocadas aqui, os critérios, tudo para que essa, vamos dizer assim, essa célula faça a captação desse valor no lugar certo lá. Dá um certo trabalho. Para você não ter todo esse trabalho aqui montado da mesma forma, você pode usar um recurso chamado tabela dinâmica, né? Primeira coisa que você tem que fazer para usar o recurso tabela dinâmica é selecionar a célula inteira, pessoal. Então, para selecionar a célula inteira aqui, ó, vocês vão ter uma primeira dificuldade, né? Essa planilha, apesar de parecer grande, né? Ela não tem tantas pessoas assim, ó. Então, manualmente, se você selecionar assim, ó, manualmente, tá vendo? Você tem que estar segurando até 100 e pouco, tá vendo, ó? Até acabar, até o Leonardo aqui, ó. Aí você vai pro lado, ó. Selecionou tudo, né, ó. Opa. Vai até aqui. Pronto. Selecionou a célula inteira, né? Mas imagine que essa planilha, né?
ela seja de 10 mil pessoas, né? 2.000 pessoas que seja. Você teria que ficar segurando e arrastando até lá embaixo. Tem uma forma, pessoal, de ser de uma maneira mais automática, né? Como é que você vai ter que fazer? Eu vou tentar escrever aqui pro... Deixa eu tentar pôr aqui. Ficar um pouco mais fácil para quem for assistir o vídeo ver. Eu vou estar falando também, né? Que é você fazer o seguinte. Você vai com as teclas juntas, né? Ó. Você vai pegar a tecla Ctrl mais a tecla Shift, que é a setinha para cima. Então você vai clicar Ctrl Shift junto, mais seta para baixo. Espera aí que eu vou ter que escrever aqui na frente. Primeira coisa, né? Clicar na primeira célula. No caso, é a célula A1, né? Ver se o Excel vai deixar. Deixou. Até que deixou aqui, ó. Perfeito, tá aqui, ó. Clicar na primeira célula 1 e... Opa, essa aqui, né? E teclas juntas, né? Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai clicar na A1, que é vendedor aqui. E aí você vai pegar Ctrl Shift e vai pôr a seta para baixo, ó. O que ele fez, ó? Ele selecionou toda a coluna aqui, ó. Então, se tivesse mil linhas, ele ia selecionar toda a coluna, não, né? Todas as linhas. Ele ia selecionar 1000 linhas, né? Então, você pega de novo Ctrl Shift para cima e põe a seta para o lado agora, ó. Então, ele vai selecionar tudo. Vamos escrever aqui, então. Depois, mesma coisa, tá? Ctrl. Aqui é só copiar aqui, né? Ctrl V. Só que aqui é para direita. Depois, né? Pronto. Depois é isso aí. Então vamos lá. Clica no primeiro. Ctrl Shift. Seta para baixo. Selecionou todas. Reparem que ele vai até a última linha que tem informação, né? Depois, mesma coisa. Com ela selecionado, Ctrl Shift e direita. Pronto, selecionar tudo, né? Tem uma terceira maneira de selecionar tudo, que é melhor ainda. Que é o seguinte, ó, vai pegar aqui. Outra maneira. É mais barra de espaço. Aí ele já faz tudo, ó. Barra de espaço. Essa é a mais fácil de todas. Você clica na primeira célula, Ctrl Shift e barra de espaço. Bom, ele não deu? Por quê? Vamos lá. Ctrl Shift e barra de espaço. Ah, ele deu. Ele tá com esse treco aqui, ele tá acionando esse treco, ó. Mas eu testei sem estar aberto o Teams, ele foi, tá? Aqui ele tá dando, ele tá abrindo isso aqui, ó, mas tudo bem. Então vamos ao esse para baixo e esse para o lado. Pronto, selecionou tudo, ó. Ou você vai na mão, né? Mas aqui essa planilha ela é relativamente pequena, tá? Mas vamos imaginar planilhas enormes que você vai ter que fazer, vai ter que abstrair os dados dela, tá? Então selecionou tudo, pessoal. Qual é o próximo passo? Você vem aqui em inserir. E aí você clica aqui ó, em tabela dinâmica. Ó. Simples assim, pessoal. Tem algumas opções aqui. Ó. Selecionar uma tabela ou intervalo, que é o que eu fiz agora. Usar uma fonte de dados externas. Quer dizer, ele vai usar alguma coisa aqui,
uma conexão, eu não sei se é uma conexão de internet, talvez uma outra forma de ele buscar, né? Mas a gente vai pegar o intervalo aqui para fazer essa leitura. Escolha onde deseja que o relatório tabela dinâmica seja colocado. Aqui você pode escolher uma nova planilha ou numa planilha existente. Você vai dizer o local onde está essa planilha. A gente vai colocar numa nova planilha. Ele vai abrir uma nova planilha, né? Simplesmente você dá OK sem fazer nada. OK. Então, aí o que ele fez? Ó, ele criou aqui para a gente, ó. Se vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô com a mão invertida aqui, né? Se vocês verem aqui no cantinho, ó, tem campos da tabela. Tem aqui, ó, vendedor, sexo, região, venda e contrato aqui, ó. E agora lá mais embaixo, ali, ó, tem assim, ó, arraste os campos entre as áreas abaixo. O que é aquilo ali, ó? Vamos lá, vamos pegar. Você percebeu aqui que ele pegou as legendas lá, né? Ó, vendedor, sexo, região, vendas e contrato. Vamos pegar a região, pessoal. Você segura, arrasta e solta aqui em linhas. O que vai acontecer em linhas? Ele vai criar aqui do lado, ó, né? Ele vai criar aqui do ladinho aqui. Ele vai criar linhas de Belo Horizonte, de Porto Alegre, entendeu? Das regiões aqui, ó, né? Aqui do cantinho aqui. Só que só essas informações não é o bastante. Vai ter que fazer um cruzamento entre linha e coluna, né? Então, vou fazer um cruzamento entre a linha e coluna do sexo, né? Que é feminino e masculino. Então, eu venho aqui e jogo aqui em coluna, aqui embaixo, ó. Joguei em coluna, que ele fez aqui do lado, ó. Ele já abriu uma área aqui, né? Que ele vai fazer o cruzamento de informação, né? Entre as linhas e as colunas que estão lá, né? Só que você tem que dizer para ele o que você quer que apareça aqui, né? O que eu quero? Eu quero que apareça a venda. Só que a venda, eu quero que faça uma somatória dos valores das vendas. Olha só, vai fazer a somatória total. Simplesmente eu jogo aqui embaixo. Olha o que apareceu lá, ó. Todas as informações das vendas totais. E de novo lá, pessoal, vamos entender as informações. Ó, Belo Horizonte, tá lá, ó. É o feminino, a venda total das mulheres aqui. Né? Então, temos aqui 25.726 aqui. A venda total dos homens aqui, né? Então, eu tenho a venda total dos homens. E aqui eu tenho o total da somatória dos dois. Só que reparem, pessoal, aqui, olha só. Quando eu clico aqui, aqui em cima não aparece fórmula nenhuma, tá vendo? Ó? Então, se eu clicar duas vezes aqui, não vai... Opa, ele vai fazer outra coisa. Deixa eu fechar. Ele acabou abrindo uma nova célula. Mas reparem que não há fórmula aqui, ó. Não foi criado fórmula dentro da célula. Então, o que ele fez? O próprio Excel tem as fórmulas dentro da tabela dinâmica, né? Que vai fazer essa questão da somatória para vocês aqui. Mas, pessoal, aqui eu tenho o total de todas as pessoas, sendo do sexo feminino e masculino. E se eu quiser diferenciar pela categoria, né, a forma de contrato, né? Então eu pego o contrato e vou puxar aqui no filtro, ó. Eu vou usar o contrato, se é CLT ou terceirizado, como filtro. Então eu coloco aqui e vocês reparem que aqui em cima, ó, ele abriu uma forma de eu filtrar aqui agora. Ó. Então eu ponho CLT, se eu dou OK, tem que dar OK aqui, então ele vai filtrar todo mundo que é CLT. Reparem que aqui já diminuiu os valores aqui, ó, tá vendo? Então eu só tenho o pessoal que é contratado carteira de trabalho. Agora eu vou ver pelo pessoal que é terceirizado e dar um OK aqui. Então ele já trouxe as informações aqui, ó. Tá vendo? Então ele trouxe os valores totais, né, do pessoal de vendas. Beleza? Bom, pessoal, tem uma outra fórmula também. É uma outra forma de eu também colocar aqui, em vez de aparecer as vendas, né, lidas naquela tabela, eu tenho uma maneira aqui de fazer com que eu apareça um número de vendedores que pertence a cada sexo e a cada região. De repente alguém pode falar assim, olha, eu queria saber
tudo bem, você falou aqui para mim que na leitura da tabela lá, a venda dos homens de Belo Horizonte correspondem a R$ 27.446, né? Só que eu quero saber quantas pessoas, quantos vendedores existem em Belo Horizonte. Como é que eu ia fazer? Uma primeira maneira, eu ia vir aqui, né? E ia pegar todo mundo que é homem aqui, olhando a tabela, um por um aqui, ó. Então, pô, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Então, João é um. Vamos ver quem mais é de Belo Horizonte aqui, ó. Catarina é mulher. Luiz Gustavo, 2. Fernando, 3. Então, tem que olhar um por um, né? Tabela assim não é enorme, né? Não é um absurdo, né? Mas, quer dizer, vai dar um trabalhinho. São cento e poucos nomes aí, né? Então, para mim não ter todo esse trabalho, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho que tirar a formatação que está aqui dos valores que eu estou usando a venda. Eu tenho que clicar, segurar e soltar aqui, ó. Soltar aqui fora, tá? Então eu seguro, arrasto e jogo aqui, ó. Quando eu jogo, some de lá e aqui fica em branco, tá vendo? Ó, sumiu a leitura aqui. Agora eu vou colocar, em vez de venda, eu vou colocar os vendedores, né? O número de vendedores. Vai fazer a somatória de vendedores, ó. Eu vou puxar para cá. Agora o que aparece aqui, ó? Aparece o número de vendedores. Então ele contou, ele fez a contagem para a gente, né? E apareceu o número aqui. É mais ou menos como a gente fez lá, realmente na unha, né? A gente foi programando lá as células, usando o PROC-V, né? Usando as fórmulas para chegar nessa contagem de saber o resultado. Na tabela dinâmica, isso já está de forma automatizada, né? Isso que é legal. Então, ela vai ajudar vocês a de repente extrair informações de uma tabela enorme, né? Que você vai tirar essas informações e vai ter como resultado. É no caso, por exemplo, de repente o chefe de vocês pede, né, para vocês, fala, olha, eu quero saber dessa tabela quantas pessoas tem, não sei o que, não vai ficar contando a tabela. Você coloca lá a tabela dinâmica e aí ela vai ler as colunas e as linhas, né, e vai trazer isso, vai trazer os resultados para vocês, tá? Beleza? Então aqui eu vou tirar aqui de novo, né? Eu vou colocar a venda aqui de novo. Perfeito? Então tá a venda lá, né? Bom, aqui, pessoal, eu tenho somatória. Eu posso ter outros resultados? Pode, né? Basta você clicar aqui em cima de soma, tá vendo? A somatória de valores aqui embaixo e soma. Você clica e vai aparecer algumas opções, né? Aqui embaixo tem uma opção chamada configurações do campo de valor, né? Você clica aqui. Aqui, pessoal, vai aparecer várias opções aqui, ó. Média, máximo, mínimo, tá vendo, ó? Parecido com aquilo que a gente tem feito lá, né? Ó, média, né? Então tem algumas coisas já prontas aí. Se eu colocar máximo, vamos colocar máximo para ver aqui, ó. Ele vai aparecer os valores máximos de venda, né? Numa única venda, qual foi o valor máximo feminino aqui, ó, 4.973, um valor máximo que alguém vendeu aqui, né? Ou a gente pode, de repente, fazer a média, tá vendo aqui, ó, média. Então eu clico a média, o que vai acontecer? Ele vai pegar cada célula daquela da somatória total, vai dividir pelo número de pessoas e fazer a média de quanto cada um vendeu aqui, né? Só que esses números aqui, tá vendo, que estão meio difícil de interpretar. Eu seleciono todos aqui, vem número, subo aqui em cima e tiro as casas, né, depois da vírgula aqui. Somente duas casas, que é o formato de dinheiro, já tá bom, né? Então aqui tá aqui, ó. Em Belo Horizonte, as mulheres aqui, ó, em média venderam 3.186. Isso terceirizado. Se eu quiser mudar aqui em cima para CLT, vai aparecer do pessoal CLT, ó. 3.419, 1.715. Então, trago as informações direitinho aqui, né? Tá aí. Beleza, pessoal? Então, uma outra coisa aqui que também é interessante, quer ver? Ó, se eu clicar fora, pessoal, e por acaso sumir aqui, ó, não fiquem apavorados, tá?
É só clicar dentro aqui da tabela dinâmica, porque a tabela dinâmica é essa que foi criada, né? Essa tabela está pegando informações de outra tabela para preencher aí. É só clicar de novo. E aí vamos trocar aqui de novo. Ó. Eu vou tirar o vendas e vou pegar por vendedor aqui no somatório de valores. Ó. Vamos supor que o chefe de vocês fala assim, tudo bem, eu sei que em São Paulo são 6 vendedores em São Paulo, só que eu quero o nome desses vendedores. Aqui, pessoal, tem pouco, tá? Relativa à tabela não é tão grande assim, mas tem tabelas que vão aparecer aqui 40 e poucos vendedores. E uma maneira rápida que você tem de pegar essas informações, né? Descobrir quem são esses 6 vendedores em São Paulo, do sexo masculino, né? Simplesmente você poderia também ir procurando, né? Ó, um por um, ó, São Paulo, Gabriela é mulher, né? Isadora é mulher, ó, Breno é um, ó. Então tem o Breno, tem a Emília mulher, tem a Maria mulher, ó, Laura, não, São Paulo, João Vitor, então tem o Breno, João Vitor, tem a Maria Eduarda mulher, né? Tem o Pedro. Então, você iria aqui olhando, mano, como se diz, um por um para saber, ou simplesmente tem uma coisinha que vocês podem fazer aqui, ó. Por exemplo, ó, eu quero saber quantos homens tem aqui, ó. Eu seleciono aqui, ó, quem são esses 12 homens vendedores da filial aqui de Belo Horizonte. Simplesmente, pessoal, clica 2 vezes aqui, ó. Clicou 2 vezes, o que ele fez, ó? Ele criou uma nova planilha e trouxe para vocês a identificação completa. Olha só. Ele trouxe todos os homens, os 12, ó, os 12 de Belo Horizonte, tá vendo aqui, ó? Só dar uma esticadinha aqui, que aí fica melhor de visualizar, né, ó? Pronto. Tá aí. Então aqui eu tenho o João, o Luiz, o Vinícius, o Murilo, o Anthony, o Juan, Benício, Otávio, André. Então temos todos aqui, contratos todos CLT, tá vendo? Eu posso fazer isso com qualquer coisa que eu quiser ver na planilha lá, ó. Né? Eu posso clicar em qualquer um aqui, ó, ele vai fazer a pesquisa, a relação completa. Então perceba que assim, ele está fazendo praticamente a mesma coisa, talvez do que o PROC vê, né? No caso, né? Ele está buscando o nome, está pegando todas as informações, colocando na coluna, só que isso de forma automática. Então você imagina o quê? Que existe uma fórmula por trás desse duplo clique, né? Que já foi criada dentro do Excel para automatizar as funções aqui, tá bom? Pessoal, foi postado lá uma atividade aqui para vocês. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês, ó. Além da atividade, vocês sabem que hoje a gente está na semana da CIPA, né? CIPAD, né? Então, tem uma palestrinha aqui. Opa, eu cliquei aqui, mas não deveria, né? Volta, meu filho. Não vamos ver nenhuma palestra. Isso aqui é para vocês, né? Não é para mim. Então, aqui. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, tem uma palestra, né, para vocês verem aqui, uma lista de chamada, é isso, né? Então, vocês vão clicar aqui na lista de chamada. É um vídeo, né, que é um vídeo de 30 minutinhos. Vocês estão vendo, aí vão ter que preencher vocês estão acostumados, né? Passaram isso aqui para mim hoje, isso aqui é novidade para mim, né? CIPAT, né? Gerenciamento de estresse. Vocês são muito novos para ter estresse, né? Então é só que tá clicando, que apareceu o meu nome, porque fui eu que cliquei, né? Mas quando você clicar, vai aparecer o nome de vocês aí. Então vou falar também mostrar aqui a atividadezinha. Praticamente é o que a gente fez hoje, tá, pessoal? Então a atividade está postada nessa sala aqui, né? Tá aqui, ó, exibir tarefa. O arquivo tá aqui para vocês abrirem. É coisa bem simples, tá? Não tem nada bem em relação ao que a gente viu até agora.
exibição do aluno. Então, simplesmente é dito assim, ó, use uma tabela abaixo e crie uma tabela dinâmica de acordo com a aula. Entregue em asterisco XLSX. Um aluno me perguntou, né? Não sei se está aqui, eu não vi o nome no WhatsApp, que como que é que salva em XLSX? É só você salvar sem fazer nada, ele já vai salvar nesse formato. Bom, depende do Excel, né? Se for do Excel 2010 em diante, já era o formato XLSX, porque o anterior é o XLS, né? Então, aqui, o que acontece? Vocês vão abrir lá o arquivo do Excel e vão dar uma treinada na tabela, o que a gente fez na aula hoje, só para vocês se familiarizarem, criar uma tabelinha dinâmica, coisa bem simples, tá? Isso aqui faz sentido, pessoal, quando vocês vão aplicar, tá? Aqui talvez não tenha muito sentido. Você fala, poxa, mas não, facinho, tal. Mas quando você for aplicar isso aí numa pesquisa, em alguma coisa, sei lá, pode acontecer de você trabalhar com isso e de repente você precisa extrair informações de uma tabela que seja grande, maior que essa aqui, inclusive, fica mais fácil você usar uma tabela dinâmica que tem coisas prontas do que você ficar criando uma tabela para usar um PROC-V, para fazer uma leitura de alguma informação e carregar informação, né? Usar uma tabela dinâmica dependendo da situação, tá bom? Então, aquela atividade lá para vocês fazerem, entregar até semana que vem, é só fazer e entregar o arquivinho, muito simples. É só criar isso aqui, ó, né? É só criar um negocinho desse aqui, ó, por exemplo. Um negocinho desse aqui e, de repente, criar um negocinho, um ou dois desse aqui, que é uma pesquisa, salvar o arquivo, né? Tá pronto, né? Salva o arquivo, entrega, o trabalho tá pronto, tá? Então, de Excel, pessoal, é isso aí, tá? O resto é a aplicação, né? A gente podia ficar fazendo vários e vários exercícios, né? Vários e vários exercícios, porque o essencial foi passado, o resto é prática, né? É exercício mesmo, né? E, na verdade, como se diz, você ter precisar usar, né? Trabalhar com isso, né? É isso aí. Pessoal, dúvida, isso aqui é facinho a aula de hoje em relação às outras, né? A tabelinha dinâmica, não, né? Tranquilo, né? Então, é só para exercitar mesmo. A parte de gráfico também, pessoal. A parte de gráfico também não tem segredo nenhum. Assim, a dificuldade mesmo é montar a planilha, né? Montar a planilha com as informações, né? E aí, gerar o gráfico é só você clicar lá no gráfico, ele vai gerar o gráfico, né? Não tem segredo, não, tá? Então, assistam o vídeo, pessoal, lá do CIPAD, que vocês têm que fazer, né? E respondam lá a chamadinha, tá? É, o Excel, o Andrei tem razão. O Excel é menos intuitivo do que o Word. Então, o Word você vai colando as coisas, mas assim, você vê, quando você não sabe usar direitinho as ferramentas do Word, você vai fazendo as coisas meio a deriva, né? Então você vai colando lá, o texto vai ficando meio torto, aí você põe uma figura, a figura vai para não sei onde, aí você não. Poxa, você acha, mano, que o trabalho fica tudo meio torto, né? Quando você sabe usar direitinho, você vê que não tem segredo, né? O trabalho é o quê? Você pegar o texto, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, você colou o texto, depois você vai formatar ele com fonte, justificado, espaçamento de linhas, você coloca as margens, acabou, o texto vai ficar lindo, vai ficar bonitinho lá, né? Legalzinho. Aí você coloca numa única cor, aí você põe a figura, pega a figura, centraliza ela, põe o tamanho da figura, coloca as legendas. Então, professor, você não tem noção de quantas vezes eu volto o vídeo para consertar a parte que eu erro. Hoje eu tenho sim, Jean, porque eu também faço isso, né? Aí você fala assim, mas você começa a acertar a partir de quando? Quando você faz um monte de vez, né? Quando você está fazendo várias vezes, Jean, aí nossa, você faz isso de ponta cabeça, é que nem
programação é a mesma coisa, né? A programação é assim, que você está lá programando. Quando você faz muitas vezes, você sabe até, você começa a visualizar a lógica da coisa, né? Que nem cara que trabalha com programação, ele fica o dia inteiro olhando aquela tela, modificando uma linha aqui, colando um código ali, e voltando, compilando novamente, grava, depois vai, modifica alguma coisa que estava dando errado, tira uma parte do código que está insegura, e assim vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí você fala, nossa, o cara é um gênio. Meu, ele tá fazendo aquilo o dia inteiro, cara. É que nem eu, vai, eu vou lá, o meu trabalho lá é o dia inteiro tentando descobrir um problema, não sei o que. Eu tenho, lógico, maior facilidade do que uma pessoa que não vive aquilo no dia a dia. Mesma coisa é o Excel, mesma coisa os programas. Quando você vai fazendo várias vezes, chega uma hora que você começa a decorar, você já começa a errar menos, né? Você viu, os erros é o quê? É clicar no lugar certo, é pôr a fórmula certa. Quando você não põe certo, ela não dá certo. É isso mesmo, ó, Andrei. O Andrei falou assim: o Word tá certo quando tá bonito. É verdade, não vou mentir para vocês. Quando você olha um texto, você fala: caramba, parece um livro, sabe? Uma coisa bonita, parece uma revista. É, Você fala: caramba, isso tá bem formatado. Porque o Word é o quê? É formatação. A Word é saber escrever. Não, saber escrever é outra coisa. Saber escrever, você não precisa saber Word. Você pega um papel, escreve. Se você for um escritor, né, um cara que escreve uma poesia, que sabe escrever bem, se expressa bem, você não precisa de Word. Você escreve num papel, não é? Então, o Word é questão de formatação, é usar a ferramenta, só isso, né? Então, uma boa formatação, ali pode estar escrito uma meleca, né? Está escrito lá, tudo colado da internet. Mas se você formatou bem, ele já está apresentável. Quer dizer, ali o cara ele vai ler com carinho. Ele fala: caramba, isso aqui tem alguma coisa aqui. Aí o cara começa a ver com carinho. Ele não vai. Agora, você pode ter feito um ótimo trabalho, mas se não está bem formatado, né? Tá meio, sabe, as fontes de tamanho diferente, espaçamento diferente, cores diferente. Tem uma parte que tá justificado, outra parte está centralizado, entendeu? Aí a pessoa já olha, já não dá muito valor, tá entendendo? Então é uma verdade, tá bom? Beleza, pessoal? Pessoal, dúvidas aí, não tem, né? Isso é facinho de hoje, né? Aula que vem também. Eu vou ver se eu consigo trazer alguma coisa diferente para a semana que vem, como foi o caso aí da tabela dos resistores. Vamos ver se eu trago alguma coisa diferente que vai juntar o que a gente viu até agora, que vai juntar a tabela dinâmica e os gráficos, né? O pessoal faz então, algumas apresentações em Excel que fica bonito, né? Fica os gráficos, acho que eu não lembro o nome agora, mas vamos ver se. Mas eu tenho que fazer algo que pelo menos consiga ser, a gente consiga ver isso em 1 hora, né? 1 hora. Para a gente passar, eu passo uma atividadezinha, aí o Flávio vai ficar contente lá, vai falar: nossa, agora eu vou fazer uma apresentação no Excel, né? Na parte de vendas, tal, que vai mostrar os gráficos, quanto que vendeu, quanto que não vendeu, né? Uma apresentação bonita. Beleza? Então, eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver se eu já parei, né? Gravação eu já parei. Ou não? Não parei. Opa, não é isso não. Que é isso, meu amigo? Isso aqui é para colocar fundos, né?